Olá, Pro! Eu sou a Thaís Góes, professora aqui na Já Passei. E hoje eu estou aqui para a gente fazer juntos a correção da prova de Itacoaxetuba para o cargo de professor de educação infantil, professor titular de educação infantil. Vou fazer a correção da parte dos conhecimentos pedagógicos e da parte de legislação para você que está aí ansiosa para saber se você acertou, se você errou, quantas questões você acertou dessa parte. Então, vou fazer a correção hoje. Lembrando que se você é aluna da Já Passei, e caso haja alguma divergência aqui da resolução que eu vou trazer, lembrando que é um gabarito extraoficial, tá? O gabarito oficial ainda não saiu. Quando sair o gabarito oficial, se você perceber que tem alguma divergência, pode ficar tranquila que se você for aluno da Já Passei, a gente vai formular o recurso e a gente vai disponibilizar para os nossos alunos, como a gente sempre tem feito, tá bom? Então, conta sempre com a gente, como a gente fala, até a sua aprovação. Vou trazer, então, aqui para vocês a tela que eu vou compartilhar com as questões. Deixar eu compartilhar a tela. Prontinho. Vamos lá, então, gente. Qual caderno que eu vou usar para fazer a resolução aqui junto com vocês? O que a Banca Vunesp disponibilizou oficialmente no site. Então, agora eles estão fazendo isso todo dia seguinte da prova, eles disponibilizam uma versão da prova que é divulgação à imprensa. Então, é a forma com que eles divulgaram. Eu não sei se tem vários cadernos e talvez a ordem das questões esteja diferente para você. Se tiver, você vai precisar olhar, conferir que tipo de questão, qual questão que eu estou me referindo para fazer a correção certinho, tá bom? Mas se tiver na ordem, tá tudo certo, é só seguir aqui comigo. A questão 26 desta versão divulgada à imprensa é aquela que vai falar sobre o trabalho com projetos com base na Barbosa e Horn. Então, vai fazer uma relação de concepção de currículo com trabalho com projetos. O que eu fiz aqui só para a gente otimizar tempo? Porque se eu fosse ficar lendo questão por questão, alternativa por alternativa, a gente demoraria muito, porque são 25 questões. Eu coloquei aqui pontos de destaque. Esses destaques são meus, não estavam na sua prova, tá? Eu destaquei na hora que eu estava fazendo a correção para te mostrar onde está o erro e onde está o acerto e quais eram os pontos principais que você tinha que observar no enunciado, tá? Então, é uma forma de você, inclusive, revisar. Se você não está com cabeça para fazer isso agora, assiste para você corrigir somente, mas depois pega essa prova para você fazer revisão, para você ver o que você errou, por que você errou. É sempre muito importante fazer esse tipo de exercício, tá? Então, vamos lá. Essa relação de concepção do currículo atrelado ao trabalho com projetos com base na Horn e na Barbosa, tá? O que elas defendem? Então, o enunciado já trazia. O que elas defendem, né, em relação a essa concepção de projetos? Então, vai dizer que a gente tem a alternativa A, que é a alternativa que a gente precisava assinalar. Por quê? Deve ser construído por meio de um percurso educativo orientado que não seja fechado nem pré-definido em sua integralidade. Ele pode ser parcialmente pré-definido? Pode, não tem problema nisso, mas a gente não pode fechar o projeto como um todo. Por quê? Porque uma característica muito marcante do projeto é que ele precisa partir daquilo que é significativo para o grupo, para os alunos. Então, é importante que a gente ouça os alunos, que a gente dê a chance de que essas temáticas, esses projetos trabalhados surjam desse contexto, daquilo que é significativo. Então, se a gente faz algo fechado, pré-definido, a gente não permite que isso aconteça. Então, esse era o ponto que a gente tinha que assinalar. A B está errada porque vai falar sobre listagem de conteúdos. Isso entra numa prática muito tradicional, sequência ideal para acontecer, então fica tudo muito fechadinho, tudo muito rígido. A C está errada por quê? Porque ela fala sobre interesses naturais, adequados às faixas etárias. Como se, dependendo da faixa etária, tivesse somente um tipo de interesse. E não é verdade, porque os interesses eles surgem do contexto social vivido pela criança. Então, não é suficiente, não são interesses naturais. Dependendo de como a criança vive a infância dela, os interesses vão ser diversos. Então, tá errado nesse ponto. A D estava errada porque falava sobre basear, né, esse currículo com base nas festividades e datas de celebração. Então, tipo Páscoa, Natal, então, e baseando nisso, né? E a gente sabe que isso é uma prática super tradicional e ultrapassada. E aí estava errada, porque ela falava para a gente organizar minuciosamente o tempo, né? Em doses. Então, tem dois erros aqui. Primeiro, o minucioso, porque envolve uma questão de inflexibilidade, e não é assim, a gente tem que ser flexível nessa organização. E doses dá uma impressão de fragmentação, e a gente tem que trabalhar com a integralidade. Então, aqui, gabarito A, tá? Na 27, a gente tem uma lacuna para preencher. Também está com base na obra da Barbosa e da Horn. Elas são, assim, esses autores são grande referência nessa parte, tá, de projetos e quando a gente fala de organização da educação infantil como um todo. Então, vai falar o seguinte, a gente tem que preencher. O espaço deve promover
E aí tem uma lacuna, sem a mediação direta do adulto, através do desafio por meio de jogos, materiais e livros, onde os pequenos grupos, ou em pequenos grupos ou individualmente, as crianças possam progredir intelectualmente. Na A, a gente está errado porque está falando de uma abordagem espontaneista, e a gente tem que lembrar que a educação infantil precisa ter intencionalidade, não é tudo espontâneo. A B está errada porque vai focar em alfabetização e letramento, por mais que estar junto, não é esse o foco, aqui está falando sobre espaço, percebe? Então, é muito mais do que isso a educação infantil, né? Está com base nas interações, nas brincadeiras, então é muito mais além do que a alfabetização e letramento. Construção de diferentes aprendizagens, esta era a lacuna certinha para a gente preencher. Então, o espaço deve promover a construção de diferentes aprendizagens. Então, são várias experiências, são várias aprendizagens. O espaço precisa oportunizar diversas explorações. Então, nesse sentido, está certinho. Regulação da disciplina motora, ou seja, a gente tem que deixar a criança sentadinha, quietinha, né? Sem movimentar, sem bagunçar, tá errado. E ainda depois fala autonomia, uma coisa contradiz a outra, né? E aí, tá errado porque vai falar sobre rotinas delimitadas previamente em planejamento, ou seja, a rotina fica atrelada ao que foi planejado, não pode fugir nada daquilo que foi planejado. E não é assim, precisa ser flexível. E o espaço precisa ser flexível também nesse sentido. Então, tá errado? Alternativa C, tá? Na 28, nós temos o desenho universal para aprendizagem, tá? Que é um conceito de aprendizagem, não tem nada a ver com arte, assim como tem uma alternativa aqui que tenta levar para esse lado, mas não tem nada a ver com isso, tá? Então, o que é esse desenho universal da aprendizagem? Olha, vai falar sobre olhar a singularidade de cada um dos alunos com deficiência, garantindo seu acolhimento individualizado. Isso não é desenho universal, por quê? Por mais que pareça, né? O que acontece? Eu tenho que olhar para a singularidade de cada sujeito? Sim, mas o ambiente, o espaço, o tempo, tudo que a gente faz dentro da rotina escolar já tem que estar organizado para atender todo mundo. E não que eu tenha que ficar fazendo adaptações de acordo com as necessidades. Tem que já ser feito pensando em todo mundo, tá? Então tá errado por isso. A B, ela quase acerta, mas aí ela erra numa palavra. Então, desenhar uma abordagem pedagógica uniforme. Uniforme é uma coisa igual para todo mundo. Se é igual para todo mundo, não necessariamente vai atender plenamente todos. Então, tem que ser uma organização pedagógica diversa, que atenda essa diversidade, sem precisar fazer adaptações, já concebida para atender todo mundo, só que não igual para todo mundo. Formas diferentes, inclusive, tá? Então, uniforme aqui tá errado. C, valorizar o papel da arte do desenho. Tá vendo? Eu quis trazer negócio de arte, porque fala desenho universal para aprendizagem, mas não tem nada a ver, é outro conceito, tá? Então, tá errado também. Na D, vai falar sobre remover as barreiras para o conhecimento, propondo metodologias de ensino acessíveis a todos. Aqui sim tá certo, tá? Então, eu vou remover as barreiras, por quê? Porque eu reconheço que quando não há desenho universal para aprendizagem, quando a aprendizagem não é feita para que todo mundo alcance ela, tem barreiras, ou seja, alguns sujeitos têm alguns impedimentos para acessar essa aprendizagem. Quando eu removo essas barreiras, eu estou concebendo, eu estou pensando uma metodologia que vai ser acessível para todos. É uma metodologia única, uniforme? Não, pode ser diversa, através de diversas experiências, diversas tecnologias, diversas mediações, mas que vai favorecer que todos aprendam. Então, é a D. E aí tá errada porque vai falar sobre desenvolver atividades cujos objetivos possam ser alcançados pela maioria, ou seja, então uma minoria pode ser excluída, não importa, só porque é um número menor e reduzido de pessoas, não, todos têm que ser incluídos, né? E aí tá falando sobre características médias, então considerar a média, super errada essa ideia, tá? Bom, como você tá indo por aqui, até por aqui, né, até a 28, a gente fez poucas ainda, mas quem é aluna da Já Passei, acho que deve ter ficado tranquila para fazer essas questões, porque fui corrigindo, fui vendo, nossa, falei isso na aula, então, meninas, falei muitas coisas que estão aqui nas aulas, tenho certeza que vocês conseguiram ir bem nessas questões. Bom, na questão 29, a gente tem quando o ensino é ministrado com pouca atenção aos diferentes. Então, na mesma perspectiva da anterior, né, vai falar sobre perspectivas normocêntricas. O que são perspectivas normocêntricas? É criar um padrão de normalidade. Então, todo mundo que se encaixa dentro de uma normalidade vai ser atendido plenamente. E quem não é normal, ou que tem alguma questão de diferença, não consegue ser atendido dentro dessa perspectiva. Então, quando a gente impõe, como é o sistema brasileiro de educação, assim como em várias partes do mundo, uma perspectiva normocêntrica, ou seja, a escola é feita para uma maioria de pessoas normais, e aí as pessoas que são diferentes têm dificuldade, as pessoas que são diferentes, todos somos diferentes, mas algumas diferenças
tem barreiras maiores no acesso a essa educação, né? A gente precisa de recursos adicionais, como, por exemplo, tecnologia ou até mesmo apoio humano. Então, a gente tem hoje um monte de profissionais que atuam no apoio ali das crianças com deficiência, com transtornos materiais, para poder atender. Por quê? Porque a escola não foi feita pensando nessas pessoas, não foi pensando em todas as pessoas, foi feita em cima de um padrão de normalidade, né? E aí os autores vão destacar que esse cenário tem como consequência, ou seja, é um cenário ruim. A gente faz uma escola que não é pensada para todos e, por conta disso, tem consequências negativas, né? Quais são essas consequências? Vai dizer, a crescente interdependência das pessoas com deficiência. Essa frase nem faz sentido, porque interdependência sempre tem a ver com a relação de uma coisa com outra. E aqui está falando sobre a pessoa com deficiência no processo formativo. Não tem essa relação, não dá para ver, a frase fica até confusa, tá? Não tem nada a ver com isso. A B vai falar sobre que esse tipo de consequência é o foco apenas no cuidado e não no educar. Não é verdade. Ele não tem nem foco no cuidar, na verdade, né? É um foco totalmente distorcido, nem para uma coisa nem para outra. Não faz bem nem uma coisa nem a outra. O C vai falar sobre a questão de isso faz com que aumente o financiamento para a inclusão acontecer. Na verdade, não é uma consequência direta disso, tá? Não tem a ver. É óbvio que a gente tem que ter políticas de inclusão hoje por conta que a gente não a gente não construiu a nossa educação com base, né, na inclusão, mas que não remete necessariamente a uma consequência de aumento de financiamento. A D vai falar sobre a vulnerabilidade situacional, isso sim, porque a consequência é a ampliação da vulnerabilidade situacional, ou seja, aquela atrelada ao contexto vivido. Este contexto escolar não está promovendo uma educação qualificada, não está promovendo uma inclusão verdadeira, ou seja, está tornando um ambiente, um espaço, um contexto vulnerável, uma situação vulnerável para os alunos que estão diante dessa perspectiva normocêntrica, tá? Então, era a D que a gente precisava assinalar. E aí tá errada porque ela vai falar que isso promove a ruptura dos estigmas e preconceitos. Muito pelo contrário, aumenta os estigmas e aumenta os preconceitos. Não rompe com eles, tá? Então, aqui, alternativa D. Na 30, nós temos Bortolazza apresentando uma metáfora. Essa metáfora nem é de Bortolazza, é de Vygotsky, tá? Então, ela é citado dentro da obra de Vygotsky, que se o pensamento é uma nuvem que chove palavras, a emoção é o vento que move a nuvem, né? Essa aqui foi a questão que eu considerei mais difícil, assim, de todas as questões corrigidas nessa parte de conhecimentos específicos e legislação, essa foi a que eu achei mais complexa, tá? Então, o que isso significa? Bastava lembrar de uma coisa aqui para você eliminar uma boa parte das questões, das alternativas. Que aqui a gente vai ver dentro das alternativas a questão do pensamento e da emoção. Porque a metáfora feita é que o pensamento é uma nuvem, que chove palavras, tem a ver com a linguagem, e a emoção é o vento que move essa nuvem. Então, o que essa frase quer dizer? Que uma coisa está ligada à outra, né? Não é uma superior à outra. Então, sem emoção não há pensamento. Então, o pensamento, ele depende da emoção. E a linguagem é desenvolvida através do pensamento. Então, uma coisa vai puxando a outra. A emoção gera o pensamento, que gera a linguagem, a comunicação com o mundo interior e exterior. A gente falando com a gente mesmo internamente, a gente falando com os outros, né? A gente se comunicando externamente. Então, a emoção vai puxar o pensamento, que vai puxar a linguagem. Uma coisa vai puxando a outra. O pensamento racional constitui uma função superior. Então, aqui está dizendo que o pensamento é superior à emoção. Não é. Eles dependem um do outro. Então, não é essa. A B, a emoção é a base do desenvolvimento interpsíquico e intrapsíquico. Era essa. O problema dela é que as palavras são meio complexas, né? O que isso quer dizer? Sem emoção não tem pensamento. Sem pensamento não tem linguagem. Sem linguagem não tem comunicação. Nem eu comigo mesma, interna, eu não consigo pensar, refletir. E nem externa, eu não consigo falar com o outro. O que é o desenvolvimento interpsíquico dentro de mim? Eu me desenvolvendo internamente. Intrapsíquico, eu com os outros. Então, a emoção é a base, porque se ela o vento que vai mover essa nuvem, ela que vai promover o pensamento. O pensamento é a nuvem, né? Que chove palavras. Como isso acontece? Com ação, com movimento, né? Então, a chuva só vai acontecer com esse movimento. Então, a emoção é a alavanca disso tudo, tá? Mas ela não é superior, elas são relacionadas, tá? Então, é a B. A C vai dizer que a emoção move a ação, enquanto o pensamento move a linguagem. Na verdade, a emoção move o pensamento, e o pensamento move a ação e a linguagem. Então, tem uma troca aqui. A emoção se origina do pensamento e por ele é moldada. A emoção não se origina do pensamento, é o pensamento que se origina da emoção, é o contrário, tá? Mas não numa perspectiva superior ou inferior, apenas
A emoção desencadeia o pensamento, e o pensamento é a superação da emoção. Não, é uma consequência da emoção, tá? Então, a alternativa B era a alternativa que precisava ser assinalada. Na 31, nós temos, com base nas ideias de Cavaleiro, a questão das relações étnico-raciais, do racismo e tudo mais. Então, vai dizer que a sociedade, a escola, consequentemente, silencia conflitos étnicos. Então, ela está fechando os olhos como se isso não existisse, como se a gente não vivesse uma sociedade racista. E aí vai dizer o seguinte, olha, na pesquisa feita pela autora, ela vai alertar que a escola oferece aos alunos brancos e negros. O que a escola tem oferecido para os alunos brancos e negros? O mesmo tratamento quanto à origem étnica? De forma alguma. Se fosse o mesmo tratamento quanto à origem, a gente abordaria com valor, tanto uma origem étnica quanto a outra, mas não foi isso que a gente fez ao longo da nossa história. A gente supervalorizou a cultura europeia, tudo que vem de lá, e a gente desvalorizou a cultura africana, a cultura afro-brasileira, indígena, e hoje a gente tenta fazer um resgate disso, porque a gente nunca tratou da mesma forma, né? Então tá errado. B, oportunidades diferentes. Então, é o que a escola tem feito. Ó. A autora alerta que a escola oferece aos alunos brancos e negros oportunidades diferentes para se sentirem aceitos, respeitados e positivamente participantes da sociedade brasileira. De fato, são oportunidades diferentes. Isso está certo? Não, isso não está certo. Mas é o que a escola tem feito, dado oportunidades diferentes de acordo com as etnias, né? Então, a B é a correta. Vamos para C, ó. Condições equitativas. Não, a escola não tem oferecido as mesmas condições de acesso e permanência, não tem feito a mediação adequada dos conflitos. A D está errada porque vai falar que a escola tem promovido, para brancos e negros, experiências de igualdade racial, interracial e pluriétnica. Não é verdade, as experiências são diferentes de acordo com a cor da pele e a etnia. E é um ambiente em que os conflitos raciais são problematizados estruturalmente. Quem dera fosse assim. O ideal seria que a gente problematizasse com base nas estruturas, ou seja, que a gente olhasse para a sociedade dentro das estruturas e criticasse as estruturas como elas estão. Mas isso não tem acontecido, tá? Então não é verdade isso. Então a B era que vocês precisavam assinalar. E aí, como que tá, gente, por aqui? Até agora, quantos acertos? Quantos erros? Como tá o nível de dificuldade? Compartilha aqui comigo que eu vou querer saber, tá bom? Depois eu vou ler tudinho. Bom, aí a gente tem um texto para dar base para as questões 32 e 33. Nesse caso aqui, eu não vou ler para vocês por completo, mas é compartilhada uma experiência de uma professora de uma escola real dentro de uma pesquisa, né, que foi feita, em que a professora desenvolveu ali um trabalho sobre os conhecimentos com os bichos e as plantas, com os aluninhos do grupo 5, um infantil 5 ali, crianças de 4 a 5 anos. Tinha bichinhos no jardim ali da escola, no pátio, as crianças já tinham observado isso, então ela leva as crianças lá para a área aberta da escola e fala para as crianças, olha, observem os bichinhos e registrem do jeito que vocês quiserem, pode ser desenhando, pode ser escrevendo num caderno, tá? Vocês que vão escolher a forma de registro. E também, paralelamente, ela relembrou ali a leitura da Primavera da Largata que as crianças já tinham feito anteriormente, certo? Questão 32. De acordo com a Girão e Brandão, a experiência de registro, então, o registro da pesquisa de campo que as crianças fizeram, ir até o pátio, observar e registrar, seja desenhando, seja escrevendo, que foi realizado, deve ser compreendido como um exemplo de treino do traçado? Não foi algo mecânico, porque foi uma escrita espontânea. Escrita espontânea não é treino repetitivo de coisa que não tem significado para a criança, então não é isso. Lacuna do trabalho do professor enquanto mediador do conhecimento? Não, o professor, pelo contrário, ele está oportunizando reconhecer e conhecer as hipóteses das crianças, né? Antecipação de competências do ensino fundamental, né, na educação infantil? Não, a escrita espontânea, ela pode acontecer dentro da educação infantil, porque a gente não está fazendo uma prática mecânica de repetição e destituída de sentido, não, era um contexto significativo para as crianças, era interessante, então não é uma antecipação de competência, muito pelo contrário, é uma oportunidade de vivência com letramento, com práticas significativas de leitura e escrita. AD, acertada prioridade do trabalho com letramento no lugar da alfabetização. Lembra sempre que a alfabetização e letramento caminham juntos. Eu não vou priorizar um em detrimento do outro, né? E na educação infantil a gente pode trabalhar paralelamente as duas questões. Não precisa ser o letramento porque ele é melhor do que a alfabetização, tá? Então tá errado. E oferta de contexto significativo para a escrita das crianças. Exatamente. Um contexto significativo porque as crianças já estavam tendo interesse pelos bichinhos ali do jardim, elas tinham ali aquele interesse já, e a professora aproveitou um contexto que era significativo para as crianças, que elas poderiam observar fisicamente os bichinhos, e oportunizou que elas registrassem da forma com que elas preferissem. Então, gabarito E. A anterior eu marquei. A 33 vai nessa mesma linha da mesma história, vai ter uma ação complementar. Então, suponha, né, que a professora viu uma criança de 5 anos
falando assim, olha, professora, aqui eu escrevi tatu, bolinha, e aqui eu escrevi borboleta. Mostrou ali para a professora. E a professora reparou que era um conjunto de letras aleatórias, não eram letras que realmente tinham a ver com as palavras da forma tradicional, né? Pouco depois, a professora Rosângela percebeu que a criança leu em voz alta para uma outra criança, para sua dupla de trabalho, a seguinte frase: o tatu é cinza e a borboleta voa. E aí, com base nas ideias de Ferreiro, a respeito da alfabetização na educação infantil, ou seja, que é uma prática ok, desde que ela seja feita adequadamente à educação infantil, né? Indica que as crianças nesta faixa etária de 4 e 5 anos, isso que foi narrado, o que tem a ver com as crianças de 4 e 5 anos? Essas crianças tendem a estar imaturas para atividades de registro espontâneo, muito pelo contrário, essas crianças estão numa fase muito boa para registro espontâneo, como a professora propôs. Vocês podem desenhar ou vocês podem escrever, do jeito que vocês quiserem. Ela não obrigou as crianças a seguir um sistema convencional, através, por exemplo, de repetição, escrita na lousa e fazer as crianças copiarem. Não foi isso que ela fez. Ela oportunizou um registro espontâneo, que foi o que foi feito, e as crianças tanto que a criança fez isso. Ou seja, ela tem maturidade para fazer isso. E o foco não era que a criança escrevesse a palavra certa, é que ela escrevesse. Necessitam de um ambiente lúdico, de experiências de alfabetização e letramento que devem ser iniciadas posteriormente no ensino fundamental? Não. As crianças já podem ter vivências de alfabetização e letramento desde a educação infantil, desde que isso respeite as experiências da criança significativas, que partam de práticas lúdicas, de brincadeiras, de interações. Não tem problema a gente tratar, como está sendo feito aqui, é uma prática de letramento, de alfabetização, mas que foca na brincadeira, no lúdico, na experiência, na vivência e na oportunidade da criança manifestar ali o que ela deseja. Então tá errado. Escrever aqui pensam que só se pode escrever substantivos, mas que deles pode ler uma oração completa, mesmo que nem todas as palavras que a compõem estejam representadas no papel. Eu já vou voltar nessa, porque essa é a alternativa, mas antes de explicar ela, eu vou falar sobre as outras, tá? D. Realizam correspondência entre som, fala e escrita, apresentando prontidão necessária para o registro. Não é verdade, a criança escreveu com letras aleatórias, então não é prontidão, ela não conseguiu assimilar a relação som, fala e escrita, tá? Então isso não aconteceu ainda. E aí, supõe que as palavras já conhecidas oralmente possuem uma forma fixa no papel, sendo a produção descrita uma tentativa de reproduzir as palavras pela memória visual de textos vistos em aula. Somente com o que foi tratado aqui não dá para a gente afirmar isso, porque em nenhum momento do exemplo é tratado que a professora, por exemplo, trabalhou essas palavras, tatu, bolinha e borboleta com as crianças na lousa. Se ela tivesse trabalhado e tivesse deixado registrado, a criança poderia ter tido uma memória visual e registrado. Mas a gente vê que isso não aconteceu. Por quê? Porque a própria a autora vai colocar aqui que a criança registrou com um conjunto de letras aparentemente aleatórias, ou seja, não tá uma forma fixa. A criança não fixou ao que ela talvez tenha visto, por exemplo, como hipotetiza aí, né? E a forma correta de se escrever. Ela não fez essa relação ainda, né? Se ela tivesse tido esse exemplo na lousa, por exemplo, ela não conseguiu fazer isso. Ela não conseguiu entender que tem uma forma fixa de escrita dessa palavra, porque ela escreveu com letras aleatórias. Então, pelo exemplo, não dá para a gente afirmar isso aqui. Daí o que resta? Alternativa C. As outras são elimináveis, porque tem erros mais graves. A C me gerou uma dúvida, por quê? Por conta de eu escrever substantivos. Eu não encontrei isso no texto estudado da autora. Não tem nada falando exatamente sobre substantivos. Mas o que aconteceu aqui? É uma hipótese, né? O que está sendo analisado na C? Que a criança de 5 anos, que escreveu tatu bolinha do jeito dela, que escreveu borboleta do jeito dela, ela criou uma hipótese. Dentro da hipótese dela, ela escreveu uma palavra, que é tatu, bolinha e borboleta. Ela escreveu essas duas palavras, né? Então, ela pode escrever essa palavra, e mais quando ela vai ler, ela pode ler uma oração completa, porque na cabeça dela, na hipótese que ela está, ela ainda não entendeu que ela vai ter que escrever palavra por palavra para poder falar uma frase. Que não dá para ela usar a mesma palavra que ela escreveu tatu bolinha para dizer que o tatu bolinha ou tatu é cinza. Ela vai precisar escrever palavra por palavra. O tatu, bolinha, é cinza. Mas na cabecinha dela, na hipótese que ela está naquele momento, uma palavra basta e ela pode usar para falar uma frase. Então, ela ainda está nesse ambiente, nesse espaço, né? Então, neste momento,
a faixa etária das crianças entre 4 e 5 anos, elas pensam que só se pode escrever substantivos, mas que deles se pode ler uma oração completa, como aconteceu no caso. Mesmo que nem todas as palavras que acompanham estejam presentes no papel. Então, é exatamente essa hipótese que aconteceu aqui com a criança de 5 anos. Então, essa alternativa que a gente precisava marcar. A 34 vai trazer ali um texto sobre Reggio Emilia, então vai falar que observar, registrar, interpretar, para projetar e comunicar, para Malaguzzi, que é o pedagogo ali, fundador ali das ideias de Reggio Emilia, né? Tem a ver com discutir, dialogar, com criar memórias acerca do que as crianças fizeram, criaram, também envolve as famílias, a comunidade, né? Então, quase que uma forma de trazer múltiplas vozes que são incluídas, escutadas e viabilizadas dentro desse processo educativo da educação infantil. E aí, esse elemento que é descrito por Fock, né, por Paulo Fock, é especificamente o que isso que ele está descrevendo se refere. Documentação pedagógica. Documentação pedagógica é a base, é uma das bases de Reggio Emilia, tá? Eles focam muito no ateliê. Então, a gente tinha aqui, por exemplo, o ateliê. E ateliê está dentro da pedagogia de Reggio Emilia? Está. Só que o ateliê é um espaço em que as crianças vivem diversas experiências, com diversos materiais, com diversas interações, e não tem nada disso aqui. Está dizendo sobre observar, registrar e interpretar. Isso tem mais a ver com documentação pedagógica. O ateliê é um espaço em que as crianças convivem entre si, com materiais, com interações, explorações, experiências. Então, se tivesse alguma coisa nesse sentido, a gente marcaria ateliê, mas não é o caso, tá? E aí a documentação pedagógica é tudo isso. A documentação pedagógica é o que oportuniza o professor observar, registrar e fazer interpretações sobre aquilo que as crianças vivenciaram. Não só o professor, mas as famílias, a comunidade escolar, as próprias crianças, dentro de um processo democrático em que todo mundo tem voz. Voz, inclusive, de autoavaliar, de avaliar ali o entorno. Então, é a documentação pedagógica que traz essa oportunidade. A questão 35, nós temos ali que da pedagogia em participação, que essa pedagogia consiste na criação de ambientes pedagógicos em que as interações e as relações sustentam a atividade e projetos conjuntos, tá? Com projetos participativos, que permitem para a criança e para o grupo co-construir sua própria aprendizagem para celebrar suas realizações. E aí, segundo esses autores, essa pedagogia tem como coração de suas crenças, valores e seus princípios, decolonialidade, social-liberalismo, democracia, experiência estética e humanismo. Gente, democracia. O que é a democracia, se não a gente interagir com o outro, que é diferente, e conseguir criar um projeto conjunto? Eu preciso pensar igual o meu vizinho, minha família, o meu amigo, para conviver democraticamente dentro de uma sociedade? Não. A gente só precisa buscar projetos conjuntos, aquilo que faz sentido para todos, independente das escolhas que são feitas. Então, até uma ideia fácil da gente pensar, por exemplo, da democracia enquanto questão política, né? Quando a gente elege qualquer pessoa, que seja presidente, governador, prefeito, o que se espera desse representante democrático? Que ele trabalhe para todos, aqueles que votaram nele e para aqueles que não votaram nele. Por quê? Porque isso é democracia, quando a gente consegue desenvolver projetos conjuntos que vão servir para o bem de todos, independente das nossas relações ou das nossos pensamentos. Então, quando a gente fala de pedagogia em participação, é oportunizar a vivência da democracia dentro da educação, tá? Então, democracia. A 36, nós temos ali Horn citando Vygotsky. Então, vai falar sobre a importância do brincar e que esse brincar esteja dentro de um espaço de sala organizada, de sala de aula organizado, para que esse brincar seja oportunizado, tá? Então, emerge seus postulados a necessidade de um espaço de sala de aula organizado que comande o brincar em torno de conteúdos curriculares, ou seja, que o que a criança vai brincar tem a ver com o que o currículo da educação infantil determina? Não. É de acordo com as necessidades dessa criança. Então, isso está errado. B, promova o brincar e que exercite a capacidade de compreensão da criança e sua produção de conhecimento. Vamos pular essa daqui. C, permite a transição gradual do brincar para o aprender. Aqui parece que o brincar é uma coisa leve, é uma coisa que não serve para aprendizagem, é uma coisa própria da infância, mas não serve para aprendizagem, e só depois que a criança passa a aprender. Não, o brincar já traz aprendizagens para a criança. Então, não é transitar sair do brincar para o aprender, é aprender brincando e brincando aprendendo. Então, as duas coisas juntas, e não uma coisa para a outra, tá?
Priorize os jogos pedagógicos? Novamente, não. Mesmo que a gente tenha intencionalidade pedagógica dentro da educação infantil, a gente não pode só focar em jogos pedagógicos que são comandados pelo professor, que tem uma finalidade pedagógica. A gente tem que ofertar um espaço de sala de aula organizado em torno do brincar de um modo geral, tá? Não é só focado na aquisição de conhecimentos, mas explorações, vivências e experiências. E aí, mantenha os materiais dispostos de forma fixa, assegurando que a rotina seja estável. Não, tem que ser flexível. A disposição de materiais precisa instigar as crianças, a curiosidade, precisa aguçar, precisa ser interativa. Então, tem que ser modificada sempre que necessário. Se o professor faz a leitura que os alunos perderam o interesse pelo espaço, pelos materiais, da forma com que eles estão organizados, ele precisa modificar esse ambiente de forma flexível. Então, é assim mesmo, tá? Esse espaço de sala de aula precisa ser organizado, permitindo... Opa, aqui ser o quê? É a B. Deixa eu voltar aqui e apagar. Pronto, B. Esse espaço de sala de aula precisa ser organizado para promover o brincar, ou seja, o brincar tem que ser valorizado, e para exercitar a capacidade de compreensão da criança e da sua produção de conhecimento, ou seja, uma coisa junto com a outra, e não o brincar primeiro e o aprender depois, acontecendo mutuamente, tá? Então, B. Na 37, nós temos o Lucchesi, vai falar sobre avaliação, então vai falar sobre a avaliação como uma investigação da qualidade da realidade, então a gente investiga a qualidade daquilo que a gente está vivenciando de fato, do nosso aluno como ele está, e essa investigação avaliativa, ela tem como objetivo final compreender a realidade, tá? Isso demanda descrever a realidade investigativa então a gente tem que descrever essa realidade e registrar o desempenho escolar, o que implica a questão da aferição. Não, o Lucchesi é muito crítico a essas ideias restritas à aferição, à seletividade, a provas, a exames, ele é muito crítico a tudo isso, né? Então, não é só esse o foco, não é este o foco avaliativo, ele vai dizer, não é, isso aí é lógica de exame, né? O exame é que vai olhar para o desempenho escolar, o exame é que vai aferir alguma coisa. A gente tem que descrever a realidade, investigar essa realidade, para que a gente possa compreender a qualidade daquilo que a gente está ofertando. Compreender se o aluno está avançando, se ele está desenvolvendo, se ele está com dificuldade e fazer alguma coisa em relação a isso. Para planejar, para valorizar o planejamento, para ver se as expectativas iniciais que a gente tinha foram atendidas, não, porque isso tem a ver com aferir também desempenho. Eu tenho um objetivo e aí eu vou aferir se aquilo foi alcançado ou não, né? Sem considerar a singularidade, sem considerar a qualidade do que foi ofertado, da forma com que a criança, daquilo que a criança já sabia, já tinha previamente, então está errado. C, ler os dados da realidade descrita, o que implica ler também a sua qualidade. Essa daqui, olha só que interessante, para o autor, a investigação avaliativa, esse processo de avaliação investigativa, tem como objetivo final revelar uma compreensão da realidade, então eu vou buscar compreender o que se apresenta para mim na sala de aula, e para isso eu vou descrever a realidade que eu estou investigando, vou ler esses dados que foram descritos dentro dessa realidade, então eu vou fazer a interpretação desses dados, e isso implica também ler a qualidade daquilo que foi vivenciado. Então, eu vou, a partir disso, eu vou ver se aquilo alcançou ou não, se foi suficiente ou não, se eu preciso modificar alguma ação ou não, se o aluno se desenvolveu plenamente ou não. Então, eu vejo a qualidade da oferta. Eliminar dados ambíguos e eliminar a subjetividade. Não, a subjetividade não pode ser eliminada, ela precisa ser vista. Quando eu investigo a realidade, quando eu busco compreender a realidade dos alunos que se apresentam para mim, eu preciso levar em consideração as suas peculiaridades, o que ele já sabe, o que ele não sabe, os conhecimentos prévios, aquilo que ele precisava saber ele ainda não sabe, então eu preciso saber sim da subjetividade, eu não posso eliminar ela, tá? E constituir prática de exame, não, ele é crítico, né? O que implica construir prática seletiva de forma alguma, isso jamais seria uma ideia de Lucchesi, tá? Bom, a 38 vai falar sobre Nova. O Nova fala sobre formação docente, né? Então, ele vai falar o seguinte: assinale a alternativa correta. Bom, a formação continuada, ela é guiada pela lógica de cursos que os professores devem frequentar, incorporando ali uma atualização técnica necessária? Não, o Nova ele é super crítico a essa restrição. Ele diz que a formação continuada, ela não pode ser guiada por essa lógica de somente de questão técnica. Pelo contrário, tem que voltar para a experiência, para a prática. Por isso que o Nova vai falar sobre a gente, por exemplo, se formar mais em serviço, então na própria escola, colaborativamente entre os professores para trocar experiências. Então, não é só um saber e uma atualização técnica. Tem que ser saber de experiência também trocado ali entre os profissionais. B, a dimensão pessoal é central, sendo o autoconhecimento constitutivo tanto no conhecimento do professor quanto como pessoa, quanto como profissional. Essa daqui está certinho dentro das ideias do Nova. Sim, para o Nova, na nossa profissão docente,
a dimensão pessoal é muito importante. Então, quem eu sou como pessoa, as experiências que eu tive como aluna, as experiências que eu tenho na vida, em sociedade, com os pais dos meus alunos, com a minha família, tudo isso impacta em quem eu sou enquanto profissional. Então, ele vai dizer que esse autoconhecimento é muito importante. Será que eu faço o que eu faço, do modo que eu faço, porque eu aprendi assim com os professores que foram meus professores? Talvez sim. Mas eu gostava desse jeito de aprender? Talvez não. Então, será que não faz parte do meu percurso profissional questionar esse trabalho e modificar para não repetir aquilo que eu não considerava correto dentro dos meus professores? Isso é autoconhecimento. Isso tanto o meu conhecimento quanto professor, como pessoa, quanto profissional. Então, faz parte da minha docência, faz parte da minha pessoa, faz parte da minha profissionalidade. Então, essa é a alternativa. Bom, a C está errada porque vai falar que a formação inicial ela é focada em modelos curriculares tradicionais. Não é verdade, tá? A D está errada porque vai falar que, diante da importância da colaboração docente, as políticas públicas têm que obrigar os professores a romper com o isolamento de sala de aula. Aqui está errado por quê? Por causa do obrigar. De fato, o Nova vai reconhecer que a gente aprende muito de forma colaborativa, uns com os outros. E que seria importante os professores romperem com o isolamento da sala de aula, ou seja, trocarem e cooperarem mais entre si. Mas ele não diz que tem que ser obrigatório isso, que a gente tem que obrigar os professores. A gente pode criar uma cultura profissional, a gente pode conscientizar os professores e buscar essa cultura, mas não obrigar eles a fazerem isso. Ninguém obriga ninguém a colaborar, tá? E a E tá errada porque vai dizer que tem que conhecer a si próprio, que é muito bom, mas vai dizer que não pode compartilhar isso com ninguém. Na verdade, o autoconhecimento precisa ser compartilhado. É importante que ele seja compartilhado e o Nova vai defender isso para a gente poder colaborar uns com os outros nessa formação, tá? O 39 vai falar sobre aquele documento da ONU, que é a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, especificamente o objetivo 4, que fala sobre aprendizagem ao longo da vida, para todos. O que assegura, o que a educação deve assegurar para garantir uma aprendizagem ao longo da vida, é o que está dentro do objetivo 4, que é, deixa eu ver aqui, inclusiva, equitativa e de qualidade. Então, é uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, tá? Era só você atrelar que a aprendizagem ao longo da vida vem exatamente... vem dessa ideia de inclusão. A gente teve até esse princípio incluído na LDB a partir dessa discussão. Então, inclusão, equidade, ou seja, direitos iguais e oportunidades iguais para todos, isso tudo com qualidade, tá? Os outros vão ter algum errinho ali estrutural. A questão 40 vai trazer que, em uma perspectiva da creche, né, vai trazer um fenômeno que exige ou gera mudanças relativas às formas como as crianças lidam com o tempo, habitam os espaços, relacionam-se com seus pares, utilizam artefatos durante a jornada na creche, entre outros fatores. O que é esse fenômeno? Do que essa autora está mencionando, né? Do que se trata? Aqui, se você lembrasse o título da obra, te ajudaria, porque a obra fala sobre transições. Então, essa é a resposta, né? Alternativa A. Trata-se de transições cotidianas como aprendizagens socioculturais. Então, as transições vividas dentro do espaço escolar. Então, a forma com que as crianças lidam, por exemplo, com as trocas de tempos mesmo. A criança está ali de manhã, tem que dormir, à tarde tem que almoçar, aí minha mãe chega. Então, como que ela lidar com essas transições de tempo, de espaços? Então, estou na sala de aula, daqui a pouco eu vou para o pátio, daqui a pouco eu vou para o refeitório, daqui a pouco eu vou para o solário, para o campo de areia, enfim, essas transições de espaços, de pares também. Então, às vezes tem troca de professores, de crianças que saem de repente mais cedo, ou que ficam, que vão chegando depois dessa criança, ou que chegam antes, enfim, tudo isso. Todas essas interações são transições cotidianas, são coisas que vão acontecendo e vão sendo modificadas cotidianamente, né? Então, esse é um fenômeno que acontece e que essa autora vai dizer que é muito importante, mas muitas vezes ele é ignorado dentro da educação, né? E aí os outros vai falar sobre... Aqui, gente, era mais assim... Como é um conceito, fica até difícil de eliminar as outras, porque as outras não têm nada a ver com o conceito, né? Então, que não estão corretas porque não tem a ver com esse conceito mesmo, tá? Então, aquisições graduais de competências, como o ensino significativo, não tem nada a ver com esse fenômeno que está descrito no enunciado. Desenvolvimento de funções superiores, pode ser desenvolvido dentro de diversas maneiras, mas não da forma que está descrita aqui no enunciado. Ludicidade como metodologia da infância, experiência estética. Tudo isso está correto dentro da educação infantil, mas não descreve o fenômeno trazido dentro do enunciado, só por isso está errado, tá? 41.
discutindo os saberes profissionais dos professores, né? O Tardif vai falar sobre pluralismo desses saberes. Então, a gente já falou do Tardif? Agora me deu um branco. Mas vai falar sobre a pluralidade dos saberes dos professores, né? Não, acho que a gente falou de novo, né? Que os dois falam sobre saberes docentes e tudo mais. Então, uma alternativa correta sobre esse pluralismo dos saberes docentes, né? Bom, idealmente, então, o ideal seria que os saberes provenientes da formação profissional para o magistério deveriam prevalecer sobre os demais. Isso não é verdade. Os saberes da formação profissional, os saberes da experiência, os saberes pessoais são importantes na mesma medida. Eles são relacionados, né? Eles precisam se relacionar, inclusive. Então, não é porque a formação profissional é mais importante do que os outros saberes. Todos são importantes na constituição dos saberes dos professores, tá? B, a trajetória escolar fornece aos professores conteúdo dos seus saberes, enquanto a experiência da profissão equipa-os quanto à didática? Não. O que traz conteúdo de saberes para os professores não é a trajetória escolar, os saberes acadêmicos, né? Aquilo que ele desenvolve ali. E também das experiências, não só esse, tá? Então, aqui está reduzindo a trajetória escolar. A C vai dizer que os saberes profissionais dos professores precisam ser diferenciados de seus saberes pessoais, que não devem adentrar o espaço escolar. Não tem como. Os saberes pessoais dos professores vão adentrar o espaço escolar, não tem como não entrar, porque a gente não consegue se manter neutro, tá, em relação a isso. Então, isso está errado. D, a tipologia em questão compartimenta os saberes quanto a categorias disciplinares, temas dos saberes e cognitivos, teóricos, procedimentais e atitudinais. Não, ele não utiliza essas nomenclaturas. E a socialização, ou seja, a junção e a formação escolar. Então, a relação e a formação escolar anterior são saberes pré-profissionais, ou seja, aquilo que a gente já vivenciou na sociedade, aquilo que a gente aprendeu antes da nossa formação profissional e mais viveu dentro da escolar, fazem parte dos saberes dos professores, dos saberes junto com os acadêmicos e todos os outros, inclusive aqueles adquiridos na educação básica. Então, aquilo que eu vivenciei na educação básica é um saber que faz parte da minha vida e vai incorporar no meu saber docente também, tá? Então, é a E que a gente precisava assinalar. Na 42, vai falar sobre os movimentos dos bebês, né? Com base nas ideias de Falk. Vai dizer basicamente que as crianças têm as crianças que têm uma boa saúde e um bom estado psíquico, elas podem descobrir efetivamente, por sua própria conta, e em uma determinada ordem, todas as etapas da motricidade, né? Porque em uma determinada obra, porque esses autores vão descrever que a criança vai começar a sentar, a sustentar o próprio tronco, aí senta, aí rola, aí vai se apoiar agachado, em pé, até conseguir caminhar. Então, tem todo um processo, né, de ordem que vai acontecendo até a criança alcançar essa autonomia. E aí, para as autoras, por meio dessa motricidade, desenvolve-se o quê? Aliás, para as autoras, por meio dessa motricidade, desenvolve-se um programa de intervenção pedagógica. Não, se você vai lembrar da obra de Falk, você vai lembrar que uma das características principais, que está com base nas teorias de Amy Pickler, né, que era uma pediatra, o que ela defendia aqui? Que a gente precisava deixar a criança livre, o movimento livre da criança, sem fazer intervenção pedagógica. Então, aqui, no próprio enunciado, está comprovado, demonstrado estatística e cientificamente que as crianças que têm uma boa saúde, elas descobrem por sua própria conta. Então, eu não preciso fazer intervenção pedagógica para isso acontecer. B, hábitos posturais arriscados. Então, elas desenvolvem hábitos posturais arriscados que exigem cuidado do educador? Não, elas vão adquirindo hábitos posturais adequados ao desenvolvimento dela, e ela vai reconhecendo essa capacidade com sabedoria. Não precisa do professor estar o tempo inteiro ali em cima dessa criança. C, a substituição de cada etapa pela anterior, anterior pela próxima. Não, ela não vai substituindo, ela vai acumulando. Então, ela aprendeu a agachar, a ficar apoiada no joelhinho, daqui a pouco ela vai usar esse apoio no joelho para puxar ali e ficar em pé, daqui a pouco ela vai aprender a ir agarrando nos móveis, e esse ficar em pé vai ajudar ela a movimentar de um lado para o outro. Então, ela não vai substituindo as etapas anteriores, ela vai agregando essas etapas anteriores. D, independência do esquema corporal, do desenvolvimento intelectual e afetivo. Não é independência, é interdependência, ou seja, o esquema corporal da criança, por exemplo, a capacidade de se movimentar, de caminhar, por exemplo, tem tudo a ver com o intelecto e com o afetivo. Se a criança, por exemplo, ela sente medo, porque o adulto transmite medo para ela, se ele olha com um olhar de assustado, ele faz com que ela tenha medo do movimento. E aí ela se inibe.
Então, a afetividade e intelecto tem tudo a ver com o esquema corporal. Por isso que essa teoria vai falar sobre a importância da gente oportunizar um ambiente que traga desafios para a criança, que seja um ambiente preparado, mas que a gente oportunize em liberdade a criança explorar, sem ficar ali restringindo as ações da criança, para que ela ganhe capacidade afetiva, intelectual de conseguir alcançar esses movimentos. Então, não é independência, é interdependência, eles se relacionam, tá? E aí, a alternativa E, a alternativa que a gente precisava assinalar, uma atividade realmente autônoma e contínua. Então, para as autoras, por meio dessa motricidade, desenvolve-se uma atividade realmente autônoma e contínua. Por quê? Porque não tem ninguém intervindo. A própria criança vai descobrindo esse movimento dentro de um ambiente adequado para isso acontecer, tá? Não é qualquer ambiente. E ela vai fazendo isso cada vez um pouquinho mais. E esse é um fator fundamental na estruturação de uma personalidade competente, ou seja, de alguém que cresce e se sente capaz de aprender. Então, ela vai fazer essa relação de que o movimento e oportunizar esse movimento livre para a criança traz autoestima, inclusive para a criança em se entender como alguém capaz de aprender futuramente. A gente tem a questão 43, que aí a gente começa das questões de legislação. Então, até aqui foi conhecimentos pedagógicos, a parte dos autores, e aí a gente entra agora na parte de legislação, tá? Como vocês estão por aí? Me contem até agora quantos acertos, tá achando muito difícil? Tem alguma questão que gerou alguma dúvida? Fala aí para mim e não se esqueçam, alunas da Já Passei, amanhã, saindo do gabarito, nós vamos analisar, se tiver alguma divergência, a gente formula o recurso e compartilha com vocês, tá? O município de Itacoaxetuba possui uma comunidade boliviana expressiva, e inclusive tem ali o dia 6 de agosto como dia da Bolívia. E aí, dentro do currículo do Sistema Público Municipal de Ensino de Itacoaxetuba, vai ter ali uma fala dentro do currículo sobre a questão da importância de, dentro desse atendimento dos imigrantes bolivianos, ajudar eles a se sentirem bem-vindos, né? E aí vai falar o seguinte, a frase é importante, tá? Para vocês interpretarem. De outros países, é importante que, e não só bolivianos, tá? De outros países no modo geral, que a escola ajude a se sentir bem-vindos. Podemos usar materiais de mais uma língua? Podemos, não devemos, podemos. Aí a gente já exclui a E, né? Porque aí falava sobre ambiente bilíngue, o que deve ser formalizado a partir de uma inserção de língua espanhola como obrigatório. Não é, a gente pode, tá? Não é uma possibilidade, não é uma obrigação. Quando possível, e criar atividades onde eles possam compartilhar um pouco da sua cultura. Então, fazer a pessoa se sentir bem ali, né? A escola também pode buscar apoio de quem entende mais sobre migração. Então, a escola não entende sobre migração, vamos buscar quem saiba sobre isso, para dar suporte para as famílias que chegam de fora. De acordo com o referido documento, falas como essa ilustram que a escola muitas vezes se torna um canal de comunicação vital entre as famílias migrantes e os serviços essenciais a que têm direitos. Essa alternativa, já vou falar sobre ela para vocês, mas vamos ver as outras, tá? B, muitas vezes se torna um braço assistencialista, sendo equivocadamente responsabilizada por esferas que transcendem sua função social. Lembra que hoje o que a gente tem para a educação, eu sei que muitas pessoas pensam assim, então talvez você tenha assinalado até por pensar assim, mas o que você tem que lembrar? Que as políticas, elas precisam serem intersetoriais, a gente precisa comunicar as políticas, porque a gente está falando de políticas sociais, a educação é uma política social, assim como saúde, assim como lazer, assim como cultura, segurança. Então, elas são políticas que se comunicam, elas têm que ter relação uma com a outra. Então, se a educação que recebe esse imigrante pode ser a oportunidade do município enxergar esse imigrante e dar uma assistência mais qualificada para esse imigrante, por que não? Por que a educação não vai fazer essa ponte? Assim como a escola, por exemplo, é uma boa ponte para a vacinação. A escola que exige lá, por exemplo, a carteirinha de vacinação para fazer a rematrícula da criança, o que ela está fazendo? Ela está sendo assistencialista? Ela está cuidando da saúde da criança? Não, ela está auxiliando o sistema de saúde, a política de saúde, a conseguir cumprir seu papel. Por quê? Porque a escola é privilegiada para isso. Ela está recebendo o aluno, ela precisa fazer a rematrícula desse aluno, ela vai ter que juntar a documentação. Então, por que ela já não faz essa verificação? Não é que a gente está prestando um assistencialismo à saúde. A gente está se relacionando, assim como a saúde também pode nos auxiliar em outro processo. Quando, por exemplo, a gente precisa encaminhar o aluno para um atendimento com psiquiatra, com psicólogo, com terapeutas, e a gente tem essa relação para conseguir fazer isso. Então, é importante essas relações intersetoriais. Então, por isso que não é visão de assistencialismo, não. É uma oportunidade que a escola tem de integrar essa pessoa à cidadania como um todo.
Espaço de aculturação dos imigrantes, que precisam ali adotar valores predominantes do município. Não é isso que a fala diz. A fala não está dizendo que os imigrantes têm que abrir mão daquilo que eles têm de cultura e aceitar a nossa cultura, porque isso é a aculturação. Não, está dizendo que a gente, inclusive, vai buscar agregar essa cultura, conhecer a cultura para que ele se sinta mais familiarizado, né? Então, não é essa. Campo de experimentação de iniciativas de acolhimento, negligenciando sua função prioritariamente pedagógica. Aqui está fazendo uma aversão ao que foi relatado. Está dizendo assim, olha, por conta disso, o que está acontecendo? A gente fica acolhendo todo mundo e a gente acaba negligenciando a parte pedagógica, ou seja, não faz o que a escola deveria fazer. Não é verdade. Quando a escola acolhe cultura, quando ela busca ali se relacionar mais próximo com as famílias e se torna uma ferramenta de inter-relação dessas famílias, desses migrantes com outros espaços da esfera social, ela está também priorizando a questão pedagógica, porque a gente é um ser integral, então não adianta, se uma questão não estiver indo bem, talvez as outras, a pedagógica também não vai, então é importante que a escola participe também desses processos. E aí eu já tinha eliminado, né? Então, sim, de acordo com o referido documento, essas falas ilustram que muitas vezes que a escola se torna um canal de comunicação vital, ou seja, muito importante entre as famílias migrantes e os serviços essenciais, que são outros serviços prestados que a escola pode enxergar essa necessidade e fazer encaminhamentos devidos. A 44, a gente tem aqui as políticas públicas para a primeira infância, que vai falar sobre atenção precoce. O que é a atenção precoce? O que a atenção precoce deve? Então, instituir-se a atenção precoce, que deve priorizar crianças de 0 a 3 anos que necessitem de atendimento educacional especializado e bebês que tenham nascido em condições de risco ou que apresentem problemas neurológicos, malformações, síndromes genéticas, entre outros. Essa era a alternativa. E as outras são muito tranquilamente elimináveis. Então, por exemplo, a B vai falar que considera a primeira infância o período que abrange os primeiros 2 anos de vida, sendo que a gente sabe que são os 6 primeiros anos, 5 primeiros anos, tem uma certa divergência em relação a isso. Alguns autores vão falar 7 anos, mas não 2. 2 ninguém fala, tá? A C vai falar sobre a redução de analfabetismo, não tem nada a ver com a atenção precoce, tá? Vai falar sobre essa atenção precoce ter a ver com a alfabetização, não tem nada a ver com isso. É atenção sobre as questões de deficiência, de transtornos mesmo. A D vai falar sobre ampliar o atendimento a crianças precoces ou superdotação, então vai atrelar o termo precoce a crianças superdotadas, que são precoces, ou seja, que se desenvolvem antes do tempo. Não tem nada a ver com isso. A atenção precoce é o quanto antes a gente pode promover uma assistência para essas crianças, mais qualificado vai ser o desenvolvimento dela. Então, uma criança que tem, por exemplo, uma deficiência, um problema neurológico, uma malformação, quanto antes ela faz terapias, acompanhamentos, estímulos que ela recebe, mais qualificado vai ser o desenvolvimento dela. Então, é esse tipo de atenção precoce que a gente está dizendo. E aí, qualificar os professores para que eles possam ter a correta tipificação e tratamento de neurodivergências. De forma alguma, nós somos profissionais da educação, nós não temos que saber tipificar, fazer os tratamentos adequados, não, porque são profissionais são multiprofissionais, a gente até pode participar, atuar junto, mas vai ter ali psicoterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, uma série de profissionais envolvidos para fazer esse tipo de atendimento, inclusive na maioria das vezes não é nenhum único profissional que faz esse tipo de tipificação ou de tratamento, é sempre uma série, é um conjunto de profissionais, porque um isoladamente não vai conseguir dar um laudo ou trazer ali a tipificação e fazer o tratamento adequado, são vários profissionais, é uma equipe multiprofissional. A questão 45 vai falar sobre as diretrizes curriculares para a Educação Nacional da Educação Infantil e vai falar sobre o objetivo da proposta pedagógica, vai falar sobre oferecer condições para o trabalho coletivo, materiais, espaços e tempos. E aí essas condições de trabalho coletivo com materiais, espaços e tempos adequados, precisa assegurar o quê? Prioridade do cuidado sobre o processo educativo. Então, aqui está colocando o cuidar como superior ao educar. Não, eles são juntos, paralelos, os dois são importantes tanto quanto. Então, está errado por isso. A B, a parametrização curricular, fazendo prevalecer saberes científicos. Não é verdade. Os saberes populares do senso comum são importantes também, precisam ser considerados. Os saberes científicos não são superiores a nenhum outro tipo de saber. Eles são, sim, os saberes valorizados historicamente pela sociedade e trazidos dentro do espaço escolar, mas que precisam ser relacionados com saberes do senso comum, saberes prévios dos alunos. Então, não são saberes superiores, tá? São apenas saberes diferentes, saberes específicos. C, o respeito às
idades etárias, prevenindo a convivência entre crianças de idades diferentes. De fato, eu tenho que respeitar as especificidades etárias, mas eu não vou prevenir a convivência entre as crianças de faixa etária diferente. Eu preciso, inclusive, oportunizar a vivência de crianças com idades diferentes, porque isso envolve as interações, e as interações precisam ser diversas. D, a indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, étnica, estética e sociocultural das crianças, é essa alternativa. Então, de fato, a criança não se divide em pedacinhos. Aqui eu estou trabalhando o aspecto afetivo, aqui eu estou trabalhando o cognitivo, aqui o emocional. A gente trabalha tudo simultaneamente. Às vezes a gente tem um foco maior num aspecto, num desenvolvimento, num objetivo, numa vivência de experiência, mas a criança é um ser único, integral. Então, ela é completa. Ela vive essas experiências também de forma completa. O amplo acesso aos espaços das salas de referência das turmas, limitação aos espaços externos. Então, aqui está dizendo que eu preciso, então, dar um amplo acesso aos espaços internos e restringir o acesso externo. Não, é amplo espaço à escola como um todo, tá? 46, estamos quase terminando. O documento Indicadores de Qualidade da Educação Infantil. O que tem esse documento? Qual é a sua aplicação, né? O que está correto sobre a aplicação desse documento? Bom, as suas dimensões são inadequadas para as unidades escolares individualmente, por isso tem que ser ali aplicado como instrumento de rede de ensino. Não é verdade. Ele é, sim, um documento para as escolas aplicarem individualmente as suas escolas, então está errado. É uma ferramenta para que as famílias possam apresentar queixas anônimas. Não, as famílias participam do processo ali da verificação dos indicadores de qualidade, mas não para fazer queixas, tá? É para participar mesmo coletivamente, numa perspectiva democrática. C, um formulário de questões abertas, aplicado pelo supervisor de ensino, não são perguntas abertas, são perguntas fechadas, tem dentro do documento, tá? Não é aplicado por supervisor. D, o conjunto de sinalizadores de qualidade, sendo a aplicação voluntária por se tratar de uma autoavaliação. Essa é a alternativa. Tem os sinalizadores de qualidade, tem as perguntas que vão sendo feitas e aí vão dando ali cores para atribuir, para dar os sinais ali. Vermelho está distante de alcançar aquilo, verde está muito perto daquilo, ou está alcançando já aquilo, amarelo está intermediário. Então, vai atrelando ali, são sinalizadores dessa qualidade, e é uma aplicação voluntária porque é uma autoavaliação da instituição. Então, as escolas podem escolher se vão aplicar ou não. E é uma técnica de avaliação no qual professores falam sobre a qualidade do seu trabalho, não tem nada a ver com isso, é a escola, a instituição como um todo, não só o trabalho docente. 47, Caderno Orientador da Educação Infantil de Itaquaquecetuba, vai fazer uso de um conceito para chamar atenção para um tipo de momento que conecta uma situação à outra, que cria os ritmos, que gera o bem-estar, a estrutura do dia a dia da creche e da pré-escola. Que conceito é esse? Microtransições. As microtransições são pequenas transições. Então, por exemplo, as transições que a gente chama de transições mesmo, por exemplo, a criança saiu de casa e veio para a escola. Essa é uma transição. Aliás, desculpa, a criança nunca estudou, então ela estava na casa dela com a família e ela passa a vir para a escola. Essa é uma transição. A criança sai da educação infantil e vai para o ensino fundamental. Essa é uma outra transição. Ela sai do ensino fundamental e vai para o ensino fundamental anos finais. Outra transição, anos finais para o ensino médio para o ensino superior para o mercado de trabalho. São transições. Então, são momentos mais marcantes. As microtransições são os pequenos momentos que acontecem no dia a dia, no cotidiano. Então, a gente tem, por exemplo, a transição da casa para a creche, mas a criança já está indo para a creche, já ia no ano anterior, por exemplo, tá? Então, ela sai da creche e volta para casa. Ela sai da sala de aula e vai para o pátio. São microtransições. Ela está fazendo uma atividade com massinha e ela vai fazer uma atividade com monta-monta. São microtransições. A professora estava contando uma história, agora ela está lendo um livro de forma autônoma. Então, são pequenos momentinhos que vão ditando o ritmo do cotidiano escolar, tá? Essas são as microtransições. Novamente, como eu falei para vocês, as outras são momentos que fazem parte da educação infantil? Fazem, mas não tem nada a ver com o conceito apresentado no enunciado. Então, não tem muito que a gente avaliar em relação às outras alternativas, só entender que esse conceito é o de microtransições apresentados no enunciado. Bom, sobre o regimento comum das escolas municipais de Itaquaquecetuba, a gente tem que assinalar uma alternativa correta. Sobre as vagas nas creches, elas são oferecidas em período parcial e em 2 turnos. Elas podem ser oferecidas em turno parcial ou integral, tá? Então, tá errado. B, as crianças poderão ser retiradas da escola sem autorização prévia por uma pessoa que tenha um parentesco de até 2º grau, desde que maiores de 18 anos. Não, tem que ter autorização prévia, tá?
se não forem os pais ou responsáveis, precisa ter uma autorização prévia. Responsáveis de crianças com restrição alimentar precisam providenciar diariamente merendas? Não, de forma alguma. Tem merenda adequada para as restrições, só precisa apresentar o laudo para que isso aconteça, tá? A ausência das crianças por mais de 10 dias consecutivos sem justificativa caracterizará a desistência de vaga? Sim, porque a gente está falando de creche, e creche pode ter desistência de vaga. Óbvio que as outras etapas não. Pré-escola, anos iniciais, anos finais do ensino médio são etapas obrigatórias. Então, se a criança falta 10 dias sem justificativa, vai para o conselho tutelar. Se tem outros níveis de falta ali, quantidade de falta, vai para o conselho tutelar verificar, porque a criança não pode ficar fora da escola. Mas creche, como é uma etapa que a família escolhe se quer ou não matricular a criança, se há falta sem justificativa por 10 dias consecutivos, dá como desistência de vaga para poder abrir vaga para outras crianças, tá? As vagas nas creches municipais serão exclusivas para crianças cujos responsáveis possuem emprego ou função exercida em tempo integral? De modo algum, porque a creche é um direito educacional, tá? Não pode ser atrelada à questão de trabalho da família, é um direito da criança. Então, não é um direito de quem trabalha apenas, mas é um direito da criança ao convívio social, à educação formal e tudo mais. 49. Bom, aqui vai falar sobre o decreto 8.469, que vai falar sobre o quê? O combate ao racismo, a discriminação racial e as desigualdades étnico-raciais. Então, o artigo 4º vai indicar que as escolas tenham em seu corpo discente, ou seja, nos alunos, as escolas que tenham em seu corpo discente, ou seja, que tenham entre os alunos, estudantes negros ou pardos, maior do que 20%, deverão assegurar proporção análoga de professores autodeclarados negros ou pardos. Não tem nada disso na lei, tá? Inclusive, a maior parte da população é negra ou parda, então nem faria sentido essa porcentagem. O que a gente tem? Sim, a gente tem as cotas raciais para concurso de professor, que pode ser adotada, né, pela rede, geralmente é nessa proporção de 20%, mas não tem nada disso nessa lei especificamente, tá? Do jeito que está aqui. B, o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena tem que ser conduzido prioritariamente por professores com especialização em antropologia? Não, não é essa especialização. Prioritariamente vai ser vista na parte de história, literatura e arte, mas não tem nada a ver com antropologia, tá? C, criará a divisão, a SEMECT vai criar a divisão da educação para as relações étnico-raciais, com o intuito de criar e gerir escolas de educação quilombola indígena? Não é para isso, tá? Não é o foco. Bom, a SEMECT vai ter como objetivo criar condições para que a rede municipal tenha escolas que possibilitem convivência harmônica e multicultural entre pessoas de diferentes origens, evitando a necessidade de ações afirmativas. Bom, não é isso. Por quê? Porque não precisa se evitar a necessidade de ações afirmativas. O que são ações afirmativas? Cotas, tá? As cotas, elas são uma medida corretiva, enquanto a sociedade se coloca... Enquanto a sociedade é desigual, as políticas afirmativas, as ações afirmativas são necessárias para corrigir essa disparidade. No dia que a gente for uma sociedade igualitária em termos étnico-raciais, aí a gente não precisa mais das ações afirmativas. Até lá a gente precisa. Então, não é... A SEMECT não vai conseguir criar uma convivência harmônica e multicultural, porque o racismo, a discriminação, a desigualdade étnico-racial, ela vai muito além da escola, né? Ela está dentro das estruturas sociais. Então, fica muito, assim, idealizado, uma coisa que não tem como acontecer imediatamente. E aí a E está correta, né? A aquisição de materiais pedagógicos pela SEMECT deverá priorizar livros paradidáticos, gibis, brinquedos, materiais audiovisuais, jogos, entre outros, com a finalidade de promover diversidade étnico-racial. Ou seja, vai olhar para esses materiais, livros, materiais de modo geral, e vai buscar que eles representem, de fato, a diversidade étnico-racial brasileira, e não que eles sejam estereotipados. Então, por exemplo, no livro sempre vai retratar o menino pobre como negro, o menino rico como loiro do olho azul. Isso é estereótipo, que não contempla a diversidade étnico-racial brasileira. Então, a gente tem que superar esses estereótipos. As crianças na educação infantil só recebem bonequinhas, loirinhas, cabelo lisinho, pele clara. Tá errado. A gente precisa trazer bonecas, materiais que tragam a diversidade étnico-racial para trazer esse valor também. Então, nesse sentido, tá? E a última questão da BNCC, sobre intencionalidade educativa. Isso significa, essa intencionalidade educativa significa respeitar o desenvolvimento natural e espontâneo das aprendizagens.
onde prevalecem as intenções das crianças sobre as dos adultos? De forma alguma. A gente tem que lembrar que a educação é um espaço de educação formal. Então, eu levo em consideração, sim, o desenvolvimento das crianças, espontâneo, natural e tudo mais, mas os adultos são responsáveis por fazer, ou seja, os professores, o planejamento, adequar os espaços, os materiais, os recursos para atender plenamente essa criança. Então, não é isso. B. Chama atenção para o fato de que, no contexto educativo, as intenções das crianças em suas relações e ações e relações são mais relevantes do que as suas consequências. Não, essa intencionalidade não tem nada a ver com as crianças, tem a ver com a intencionalidade do professor, que vai pensar no espaço, ambiente adequado para o desenvolvimento da criança acontecer. C. Revela a dimensão ideológica do currículo, isso é, reconhece que o professor espelha as suas escolhas políticas quando elege certos saberes em vez de outros. Vamos pular isso aqui. D. Tem por definição a concepção de educação da direção escolar, que expressas no projeto político-pedagógico são corretamente implementadas na prática docente dos professores. Não, essa intencionalidade não tem a ver com essa concepção de educação, de direção escolar, tá? Que são corretamente implementadas na prática docente. Achei até essa frase meio confusa. Vamos para E, aí a gente volta comparando, tá? Implica a organização e proposição pelo educador de experiências, implica a organização e proposição pelo professor de experiências que permitam às crianças conhecer a si, o outro, as relações com a natureza, com a cultura e com a ciência. Exatamente isso aqui. Então, o que é a intencionalidade docente? É o professor conseguir organizar e fazer proposições, ou seja, propostas de espaços, de interações, de brincadeiras com materiais, com outras pessoas. E isso é pensado pelo educador, que vai trazer experiências. E essas experiências estão de várias vertentes. A criança consigo mesma, a criança com os outros, com a natureza, com a cultura, com a ciência. Então, vários tipos de experiência possíveis, tudo a ver com a BNCC, né? Então, não é a C. Agora a gente pode analisar com mais detalhe. Dimensão ideológica, como se tivesse um ideal. O professor vai analisar de acordo com a necessidade, com o repertório, com uma série de fatores que são muito contextuais, tá? Que não são fixos dentro do currículo. E a D, por isso que está errado, tem por definição a concepção de educação da direção escolar, né? Então, aqui joga ali para a questão de ter um caminho único, né? Que expressa no projeto político-pedagógico, ou seja, a direção escolar, a direção da escola institui dentro de um projeto político-pedagógico algo rígido, fixo, não é. A intencionalidade é do professor de acordo com a sua turma, com a sua singularidade, com as necessidades, com as experiências, com os conhecimentos prévios, uma série de fatores nesse sentido, tá? Então, alternativa E. Bom, gente, chegamos ao fim da correção dessas 25 questões, né, de conhecimentos específicos e legislação. Queria muito que vocês compartilhassem aqui comigo o número de acertos. É sempre um termômetro legal para vocês, inclusive, se compararem. Eu sei que, numa perspectiva geral, na educação, a gente não gosta dessa ideia de comparação. Então, a gente nunca compara os nossos alunos, porque isso não é correto. Mas, quando a gente fala de concurso público, a gente está concorrendo. Então, o ideal é fazer essa comparação para você ver. Bom, estava difícil, estava fácil. Estava fácil para mim, estava fácil para os outros. Deixa eu ver como as pessoas estão indo, né? Então, é um termômetro para vocês mesmas. Então, compartilhem aqui o número de acertos de vocês nessas 25 questões, para vocês terem essa noção. E aí, você vai ter uma noção melhor se você foi bem em relação às outras pessoas, se você foi um pouquinho pior, se está dentro da média, se você tem chances ou não. Então, sempre legal a gente ter esse termômetro, né? Para as nossas alunas, já passei. Pode deixar que a gente vai compartilhar com vocês os recursos, se houver, tá? Mandem mensagem, compartilhem essa correção com outras amigas também que fizeram concurso, quem é nossa aluna, quem não é nossa aluna, compartilhem para que as pessoas possam fazer essa correção antes do gabarito oficial, e saindo do gabarito oficial, qualquer coisa a gente volta aqui, tá bom? Beijo, qualquer dúvida pode perguntar aí também no comentário, que mais tarde eu volto para tentar responder vocês, tá bom? Beijão, até mais.